falar para a nossa edificação. Quero fazer um questionamento aqui na questão de se quando a pessoa morre corpo, alma e espírito, se o espírito e a alma não sobrevivem após a morte, como aqueles que creem, testemunho de Jeová, que diz que o espírito e a alma morrem, o corpo da pessoa também morre, tanto o testemunho de Jeová como a adventista. Então, analisando essa questão, vamos analisar aqui Mateus capítulo 17, versículo 1 diante, diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, e seu irmão, e conduziram a particular um alto monte. Transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que apareceu Moisés, Elias, falando com ele. Com ele quem? Cristo. E aqui diz: e Pedro, tomando a palavra, disse: Jesus, Senhor, bom, estamos aqui. Se queremos, façamos 3 tabernáculos, que é 3 tendas. Um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. Analisando essa questão, aqui mostra que houve aqui uma visão e Cristo transfigurou-se, ficou as suas vestes brancas, resplandecente como o sol, e apareceu quem? Moisés e Elias. A pergunta que se faz para aqueles que não creem na vida após a morte, que diz que quando morre meu corpo, alma e espírito, a pergunta que se faz é essa. Na transfiguração aqui, apareceu Elias e Moisés. Elias não morreu, Elias foi transladado, arrebatado. Só que Moisés morreu. A pergunta se faz aqui, a questão de Moisés. Primeiro, se Moisés morreu, o que aparece aqui é o corpo de Moisés ou o espírito de Moisés? A sua alma e o seu espírito fora do corpo. Para aqueles que não creem que há vida após a morte, que o espírito não sobrevive após a morte, a pergunta que se faz é: então era o corpo de Moisés que estava aqui na transfiguração? Porque se for o corpo de Moisés, a pergunta que se faz é: quem é as primícias dos que dormem? Porque a Bíblia diz que Jesus ele é as primícias dos que dormem. O que significa as primícias do que dormem? As primícias do que dormem significa que a pessoa que morreu ressuscitou para nunca mais morrer. Então significa as primícias dos que dormem. Só que Moisés, para aqueles que creem que Moisés ressuscitou, tanto o adventista como os testemunhos de Jeová, então se Moisés ressuscitou, então Moisés tem 2 problemas. Ou Moisés é as primícias dos que dormem, que morreu, ressuscitou para nunca mais morrer, ou então Moisés vai ter que morrer novamente. Este é o problema. Então essa pergunta que eu deixo: é o corpo de Moisés? Então Moisés é as primícias, ou Moisés vai ter que morrer de novo, se Moisés ressuscitou. Se Moisés não ressuscitou, então o que aparece aqui é a alma e o espírito de Moisés fora do corpo. Então a alma sobrevive fora do corpo. E analisando essa questão, primeiro, diz aqui: Moisés e Elias apareceu ali. Pedro e Tiago e João viram Moisés e Elias. E Pedro reconheceu, dizendo assim: Senhor, o que nós fazemos? Um tabernáculo, um para ti, um para Elias e um para Pedro. Então Moisés estava ali e Elias estava ali. E Pedro reconheceu. Só que Pedro não viveu na época de Moisés e nem de Elias. Mas Pedro revela ali que era Moisés e que era Elias. Segundo, o versículo 17:3 diz assim: e eis que apareceu Moisés e Elias e falando com ele. Falando com quem? Com os discípulos? Não. Porque nós vemos na Bíblia Sagrada que os mortos não podem se comunicar com os vivos. Então ele não estava se comunicando com os discípulos, mas estava se comunicando com o próprio Cristo. Porque Cristo se transfigurou como o sol do meio-dia. Então nessa revelação aí, mostra a eternidade. Na eternidade, no céu, que não existe tempo nem hora, ali dá uma revelação do céu e mostra ali que Pedro e vê ali
Pedro vê Moisés e vê Elias, que estava se comunicando com Jesus. Se Moisés estava morto, como é que ele não existisse a sua alma? Como é que ele pode se comunicar com Cristo? Pedro estava escutando o que Moisés estava falando? Não. Pedro não escutava, mas Pedro via. Aí aquela pergunta se faz para aqueles que não creem na vida após a morte. Era a alma de Moisés? Era o espírito de Moisés? Ou era o corpo que foi ressuscitado? Então, analisando essa questão, nós cremos que quando a pessoa morre, morre o corpo, mas a alma e o espírito sobrevivem após a morte. Assim como Jesus disse lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, não temeis o que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Então Jesus disse que aquele que pode tirar a vida de alguém, matar o corpo, mas não pode matar a alma. Então Jesus quer dizer que a alma sobrevive após a morte. Então é isso que nós cremos, que a alma sobrevive após a morte. Lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, diz assim: a alma que pecar, esta morrerá. Então, a alma morre? Se a alma morre, Jesus disse que a alma não morre. Pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. E como nós podemos entender Ezequiel, capítulo 18, versículo 4? Primeiro, a gente tem que analisar a questão da alma. O que significa alma? Alma significa sangue, alma significa pessoa e alma significa consciência. Então, analisando essa questão, vamos para o texto. A alma que pecar, esta morrerá. Então, coloca essa palavra alma com sangue. Então, o sangue que pecar, este morrerá. Não tem lógica. Então, vamos colocar a palavra alma como pessoa. Porque a Bíblia diz que quando Josué desceu no monte, desceu 70 almas com eles. Então, a pergunta se faz, foi 70 almas ou é 70 pessoas? Então, analisando essa questão, o nome era 70 almas, mas trazendo essa palavra, tradução alma aí, é por pessoa, porque Josué desceu com 70 pessoas. Então essa palavra alma, nós vemos que não tem mesmo que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Então, a alma aí significa o quê? A consciência do homem. Não significa pessoa, porque podemos matar alguém, pode tirar a vida de alguém, matar o corpo e não pode matar a pessoa, não tem lógica. Então, Ezequiel capítulo 18, versículo 4, não tem mesmo que mata o corpo e não pode matar a alma. Então, na questão de Ezequiel, diz assim, a alma que pecar, esta morrerá. Então, Ezequiel está falando da questão de pessoa. A pessoa que pecar, esta morrerá. Então, no sentido aí, alma significa pessoa. Agora, o que Jesus está falando em Mateus capítulo 10, versículo 28, diz assim, não tem mesmo que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Então, essa tradução, alma aí, não representa sangue e não representa pessoa. Porque se fosse pessoa, não tem mesmo que pode matar o corpo, mas não pode matar a pessoa. Não pode. Isso aí, completamente errado. Então, essa palavra alma aí representa a consciência, o espírito e a alma que nós cremos que sobrevivem após a morte. Então, na questão de Moisés, o que nós cremos é que Moisés ali era o espírito e a alma de Moisés. Porque se não for o espírito e a alma de Moisés, então era o corpo de Moisés, então Moisés passa a ser as primícias do que dorme. É aquela pessoa que morre, ressuscita para nunca mais morrer. Então, quem é as primícias do que dorme? É Cristo. Então, quem aparece ali? Moisés. Não é o corpo de Moisés. É a alma e o espírito que sobrevivem após a morte. Trazendo para que a gente possa entender um pouco, existe anjo? Sim. Nós vemos anjo? Não. Agora, quem está no céu? O anjo Gabriel, ele pode ver outro anjo? Sim, com certeza. Porque ele está no mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, os anjos podem ver outro anjo. Nós aqui, nós não podemos ver anjo. Agora, se Deus quiser revelar, assim como Abraão, ele viu, apareceu ali o anjo para ele, então, tudo pode. Amém?
Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação.